Você teria coragem de encarar o seu reflexo no espelho? Sabendo que a beleza que você vê não te pertence, mas sim a uma força que você tentou enganar? No relato de hoje, uma mulher descobriu da forma mais aterradora possível que as entidades de esquerda não aceitam clientes vaidosos, mas sim corações de fé. Ela queria ser a mais desejada, mas acabou se tornando a mais vigiada. E o preço que a pomba gira cobrou não foi em velas ou champanhe, mas em algo que ela nunca imaginou perder. Se você tem medo da verdade, feche este vídeo agora. Mas se você quer entender o perigo de brincar com o sagrado, fique comigo até o fim. Eu sou o Max, e este é o relato real do preço aterrador da beleza espiritual. Essa mensagem chegou para mim há umas 2 semanas, e eu decidi trazer aqui do jeitinho que ela me mandou, quase sem mexer em nada, porque tem coisa que a gente não tem o direito de suavizar. Ela se identifica como Manuela, mora numa zona mais afastada do Rio, e pediu para eu contar tudo. Com o nome trocado? Claro, mas com a experiência inteira do jeito que aconteceu, então vamos ao que ela escreveu. Max, eu sempre fui uma pessoa que ligava demais para a aparência. Desde nova, eu me olhava no espelho e via defeito onde ninguém mais via. O cabelo nunca estava do jeito certo, a pele nunca estava boa o suficiente. E isso foi crescendo comigo. Foi virando uma obsessão. Eu trabalhava numa loja de roupa, no shopping perto de casa, e vivia comparando meu corpo com o de menina de revista, com o de influenciadora, com o de qualquer uma que passasse na minha frente parecendo mais bonita que eu. Minha mãe sempre falava: "Menina, tu tem muita frescura." Mas frescura para mim era sobreviver, porque eu sentia que sem ser bonita eu não valia nada. Foi numa dessas fases de baixo astral que uma colega de trabalho, vou chamar ela de Cida aqui, começou a comentar comigo sobre um trabalho espiritual que ela tinha feito. Ela contou que tinha ido numa casa de umbanda, tinha conversado com uma entidade, uma pomba gira, e que depois disso a vida dela tinha mudado. Ela estava com um emprego melhor, um namorado novo e um jeito de andar diferente, com mais confiança. Eu fiquei observando ela por semanas, reparando como as pessoas passavam a tratar ela diferente, com mais atenção. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Eu nunca tinha ido numa casa de umbanda ou de quimbanda antes, não tinha criação relacionada a isso. Minha família era mais de igreja, ia numa evangélica perto de casa, mas só nos domingos, sem muito envolvimento. Então para mim aquilo tudo era uma novidade, uma porta que eu nunca tinha nem pensado em abrir. Mas o desespero de me sentir bonita, de me sentir desejada, foi maior que qualquer receio. Eu pedi para Cida o contato da mãe de santo que ela tinha ido e marquei uma consulta sem pensar 2 vezes. Olha, Max, eu quero deixar bem claro uma coisa nesse ponto do relato. Eu não fui até aquela casa com respeito. Eu não fui puxando uma crença de verdade dentro de mim. Eu fui como quem vai numa consulta de estética, como quem procura um procedimento para ficar mais bonita. Eu queria resultado e não me importava muito com o que estava por trás daquilo. Eu não perguntei sobre o fundamento da casa. Não perguntei sobre o que se esperava de mim depois. Eu só queria saber quanto ia custar e quando eu ia começar a ver diferença no espelho. A mãe de santo, no dia da consulta, olhou para mim de um jeito que eu não esqueço até hoje. Ela ficou uns segundos calada, só olhando, e depois falou bem sério: "Minha filha, você veio atrás de vaidade, e vaidade não é o que abre porta com respeito." Eu ri por dentro, achando que era só um jeito dela de me cobrar mais dinheiro, e falei que topava fazer o que fosse preciso, contanto que funcionasse. Ela balançou a cabeça meio incomodada, mas aceitou seguir com a consulta, avisando antes que eu ia precisar entender que aquilo ali não era um balcão de pedido, era uma relação, e relação se constrói com entrega, não com capricho. Eu não dei muita atenção pro aviso dela, Max. Eu tava ali só pensando no resultado, pensando em como eu ia aparecer diferente para as pessoas, em como eu ia deixar de ser aquela menina insegura da loja de roupa para virar alguém que todo mundo ia querer olhar. Ela então marcou um dia para eu voltar, à noite, para fazer o trabalho direito. Um trabalho voltado para pomba gira, que segundo ela era a entidade certa para esse tipo de pedido, envolvendo beleza, atração e presença. Mas ela repetiu de novo, olhando bem nos meus olhos, que eu precisava ir com respeito e que entidade nenhuma gosta de ser tratada como serviço de salão. Eu saí de lá naquele dia com uma sensação estranha, misturada. Por um lado eu estava animada, contando as horas para o dia marcado,
e por outro lado tinha um pezinho no peito que eu preferi ignorar, tipo um aviso baixinho que eu escolhi não escutar. Fiquei aqueles dias contando as horas, pesquisando na internet sobre pombagira, sobre quimbanda, tentando entender um pouco mais, mas confesso que lia tudo por cima, só para saber o que ia acontecer no ritual, sem me aprofundar de verdade no que aquilo significava. Chegou o dia marcado, e eu lembro que troquei de roupa 3 vezes antes de sair de casa, ansiosa igual quem vai numa festa importante, e não para um encontro espiritual sério. Eu estava mais preocupada com o que ia vestir do que com o que ia sentir. E foi só quando cheguei na rua da casa dela, vendo aquele movimento estranho, aquelas pessoas entrando sérias, concentradas, que uma pontada de nervosismo bateu em mim, mas já era tarde para voltar atrás. E no fundo, Max, eu nem queria voltar. Eu queria muito aquilo que tinham me prometido. Eu entrei naquele salão e o primeiro que me chamou a atenção foi o cheiro. Uma mistura de perfume forte com bebida doce, um cheiro que ficava impregnado até na roupa da gente, tinha um monte de vela acesa, espalhada pelos cantos, e um som baixinho de atabaque tocando, quase que sem parar, dando aquele clima pesado no ambiente. Tinha gente sentada em banco de madeira, esperando a vez, e outras já vestidas com roupa própria para receber a entidade. Eu fiquei ali quieta, olhando tudo, tentando entender aquele universo que era completamente novo para mim, e ao mesmo tempo sentindo o coração acelerado, misturando medo com ansiedade. A mãe de santo me chamou depois de um tempo e me levou para um canto mais reservado, separado do salão principal. Ela pediu para eu tirar o sapato e sentar num banquinho baixo, na frente de uma imagem de mulher com vestido vermelho e preto, cercada de rosa e taça de vinho. Ela acendeu mais umas velas e começou a puxar um canto que eu não entendia a letra direito, só sentia a vibração daquilo tomando conta do ambiente. Foi então que ela entrou em transe, o corpo dela mudou completamente de postura, os olhos ficaram diferentes. E uma voz saiu dela que não parecia mais ser a mesma pessoa que eu tinha visto na consulta. Aquela entidade que se apresentou como a pomba-gira da casa olhou para mim de um jeito que atravessava, tipo que enxergava tudo que eu escondia até de mim mesma. Ela riu, risada meio debochada, e falou assim: "Então você é a menina que quer ser bonita, mas não quer aprender a ser gente?" Eu fiquei sem reação, gelada por dentro, mas não consegui dizer nada. Só abaixei a cabeça e ela continuou: "Vaidade sem entrega é dívida, minha filha. Você vai ter o que pediu, mas vai aprender que tudo que se pega emprestado um dia se cobra de volta." Eu escutei aquilo, mas não dei o peso que devia. Tava mais preocupada em saber se o trabalho ia funcionar mesmo. Ela pediu para eu escrever meu pedido num papel, junto com meu nome completo, e queimar aquele papel na chama de uma vela específica, enquanto ela fazia um trabalho de fixar minha imagem, minha presença, para que as pessoas ao meu redor passassem a me notar e me desejar mais. Eu lembro de sentir um calor esquisito na pele, enquanto aquele papel queimava. Um calor que não vinha só do fogo. Era como se alguma coisa entrasse em mim junto com aquela fumaça. Entrasse e ficasse morando ali, guardado, esperando ter um momento certo para se manifestar. No final do trabalho, ela pegou minha mão e apertou forte, olhando bem no fundo dos meus olhos, e falou pela última vez: "Beleza que não vem de dentro, sempre cobra de fora. Cuidado com o que você deseja, porque nem tudo que reluz é bênção." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça a noite inteira, mas eu escolhi ignorar. Escolhi acreditar que era só um jeito dela de me assustar, para eu valorizar mais o trabalho que tinha sido feito. Então paguei o que devia, agradeci e fui embora para casa, ainda sentindo aquele calor esquisito na pele, só que agora misturado com uma sensação de leveza, tipo um peso que tinha saído de cima de mim. Nos primeiros dias depois daquilo, Max, eu comecei a notar diferença mesmo. No trabalho, os clientes que chegavam na loja passavam a me procurar mais, elogiando meu jeito de atender, meu jeito de vestir. Até o meu gerente, que antes mal reparava em mim, começou a me chamar mais para resolver as coisas do balcão. E nas redes sociais, que era onde eu media minha autoestima, minhas fotos começaram a ganhar mais curtida, mais comentário. Gente que nunca tinha me notado antes começou a mandar mensagem elogiando, e eu me sentia finalmente aquela mulher que eu sempre quis ser. Só que teve uma coisa que eu reparei, e que no começo eu até achei bonito, mas depois passou a me incomodar. Quando eu me olhava no espelho, minha pele parecia ter um brilho diferente, quase artificial, tipo um filtro de celular ligado o tempo inteiro, mesmo sem maquiagem nenhuma. Minha aparência parecia mais lisa, mais perfeita, só que de um jeito que não era natural.
Era um brilho que não combinava comigo. E às vezes, olhando de perto, eu sentia que aquele reflexo não era completamente meu. Parecia uma versão editada, quase artificial, de quem eu realmente era. Minha mãe, né, que sempre foi bem observadora, comentou uma vez tomando café comigo na cozinha. Menina, teu rosto tá diferente, parece que colocaram um filtro em você. E riu, achando graça. Mas eu senti um arrepio passar por dentro de mim, porque aquela frase, dita sem querer, batia certinho com o que eu vinha sentindo sozinha. Eu ri também para disfarçar. E falei que devia ser porque eu estava dormindo melhor, cuidando mais da pele. Mas no fundo eu sabia que aquilo não tinha explicação lógica nenhuma. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a acordar de madrugada. Sempre no mesmo horário, sem motivo aparente, eu abria o olho e batia aquele horário exato no relógio do celular e ficava ali, deitada, com uma sensação de que tinha alguém no quarto comigo. Mesmo morando sozinha, eu chegava a levantar, olhar pelo canto do quarto, verificar a porta, mas nunca achava nada. Só aquela certeza incômoda de presença, de que eu não estava mais dormindo sozinha, mesmo sem ver ninguém. E eu vou te contar como as coisas começaram a virar de vez, quando a beleza que tanto me trouxe atenção começou também a trazer coisa que eu nunca imaginei enfrentar. Max, os dias foram passando, e aquele horário de acordar de madrugada virou rotina, direitinho, sempre no mesmo minuto, e eu já nem precisava olhar o celular para saber que hora era. Meu corpo já sabia, já esperava aquilo, como se tivesse um relógio interno programado para me acordar bem naquele momento. Eu comecei a associar aquele horário com uma sensação de aperto no peito, tipo uma ansiedade que vinha do nada, sem eu conseguir controlar, e foi nessa fase que as coisas ao meu redor começaram a dar problema, do jeito mais estranho possível. O primeiro foi meu celular, que vivia travando, desligando sozinho, e um dia simplesmente parou de funcionar, sem eu ter deixado cair, sem ter molhado, nada. Levei na assistência técnica e o rapaz falou que não tinha explicação nenhuma pro defeito, que a placa tinha queimado do nada. Como se tivesse recebido uma sobrecarga que não fazia sentido, paguei caro para trocar. E menos de 2 semanas depois foi minha televisão que começou a piscar sozinha, ligando e desligando, até parar de vez. E minha vizinha, que também tem televisão da mesma marca, nunca teve problema nenhum. Só que não parou por aí, Max. Comecei a notar que copo, prato, qualquer coisa de vidro que eu tinha por perto, caía do nada. Sem eu encostar, eu estava tomando café numa manhã, sentada na mesa, e o copo que estava do outro lado, longe de mim, simplesmente virou e quebrou no chão, como se alguém tivesse dado um safanão nele. Minha mãe, que morava comigo nessa época, presenciou aquilo e ficou branca, sem reação. Ela, que sempre foi mais crente na igreja, olhou para mim com um jeito de quem já desconfiava de alguma coisa, mas não queria falar. Foi por essa fase também que minha saúde começou a dar sinal. Eu, que sempre fui uma pessoa forte, que quase não pegava gripe, comecei a ficar doente direto, uma gripe atrás da outra. Sem dar tempo de melhorar direito de uma que já vinha outra, cheguei a pegar uma pneumonia forte. Fiquei internada uns dias. E os médicos ficavam perdidos, fazendo exame atrás de exame, sem achar motivo nenhum para eu estar naquele estado. Um deles até comentou, meio sem graça: seu corpo está reagindo como se estivesse enfrentando alguma coisa que a gente não consegue ver no exame. E aquilo me deixou apavorada, porque no fundo eu já desconfiava do que podia ser. Enquanto meu corpo ia definhando por dentro, por fora, minha aparência continuava aquele brilho estranho, as pessoas continuavam me notando na rua, me elogiando, só que agora eu reparava numa coisa diferente no jeito delas. Não era mais admiração pura, tinha um filtro estranho no olhar, tipo um misto de encantamento com desconfiança, como se o corpo delas reagisse a mim de um jeito que a cabeça delas não entendia. Muita gente ficava me olhando de longe, sem chegar perto, como quem admira, mas tem medo de se aproximar, e isso foi ficando cada vez mais evidente. Minhas amizades foi a primeira coisa a ir embora. Minha melhor amiga desde criança, que sempre foi grudada comigo, começou a inventar desculpa para não sair. Dizia que estava ocupada, que ia deixar para outro dia. Até que parou de responder mensagem de vez, eu fiquei muito magoada, sem entender. Até que um dia ela me mandou um áudio, chorando, dizendo que toda vez que ficava perto de mim sentia um aperto horrível no peito, uma vontade de sair correndo e que não conseguia mais explicar aquilo. Só sabia que o corpo dela reagia mal e que precisava se afastar para se cuidar. Aquilo me destruiu por dentro, Max.
Porque eu não conseguia entender o que eu tinha feito de errado, eu continuava sendo a mesma pessoa. Ou pelo menos era isso que eu achava. Mas aos poucos fui percebendo que as pessoas ao meu redor iam sumindo, uma por uma. Meu gerente, que antes me chamava para resolver tudo, começou a me evitar marcando outras pessoas para ficar comigo no balcão, e quando eu ia falar com ele, sentia um desconforto no jeito que ele respondia, rápido, seco, tentando encerrar logo aquela conversa. E foi bem nesse período que eu comecei a sentir aquela presença de madrugada de um jeito mais forte. Não era mais só uma sensação de ser observada. Eu comecei a escutar barulho de móvel arrastando na sala. Mesmo morando sozinha depois que minha mãe voltou para a casa dela com medo do que estava acontecendo, eu ficava deitada, ouvindo aquele arrastar, sem coragem de levantar para ver, e quando finalmente juntava coragem, não tinha nada fora do lugar, tudo estava exatamente como eu tinha deixado antes de dormir. Foi numa dessas madrugadas que eu decidi rezar, Max. Eu lembrei da minha criação, da igreja que eu ia com minha mãe, e comecei a pedir perdão, pedir ajuda, chamando por Jesus, chamando por Deus, mas sabe o que era mais assustador nisso tudo? Eu rezava, e não sentia nada, nenhuma paz, nenhum alívio. Era como se minhas palavras batessem num muro e voltasse para mim vazia. Eu chorava rezando, implorando por um sinal, por qualquer coisa que me mostrasse que eu estava sendo ouvida, mas o silêncio que ficava depois era pior que qualquer resposta ruim que eu pudesse receber. Max, chegou um ponto que eu não aguentava mais viver daquele jeito. Cada dia parecia que alguma coisa nova vinha para me derrubar. E o pior era a solidão que foi tomando conta de mim, porque as pessoas que restavam na minha vida iam sumindo. Aos poucos, minha mãe, mesmo com medo, voltou a passar uns dias comigo, preocupada com meu estado de saúde, e foi ela que reparou numa coisa que eu mesma não tinha percebido direito. Ela falou assim, olhando para mim séria: "Filha, teu olho tá diferente. Parece que não é mais o teu olhar." E aquilo me travou por dentro, porque eu também já vinha sentindo isso, olhando no espelho e não reconhecendo completamente quem estava ali. Foi nessa fase que os problemas de saúde ficaram mais sérios ainda. Além da gripe direto, além da pneumonia que já tinha me derrubado uma vez, comecei a sentir dor forte no corpo sem explicação. Os médicos pediam exame de sangue, ressonância, tudo dando resultado normal. Um deles, mais experiente, depois de ver meu histórico, falou baixinho, quase sem graça, que às vezes tem coisa que a medicina não alcança e que talvez eu devesse procurar ajuda espiritual. Aquilo me deixou apavorada, porque um médico falando aquilo, com tanta seriedade, confirmava que o problema não estava só no meu corpo. Voltei a rezar, com mais força ainda. Max ia na igreja da minha mãe, participava do culto, chorava no colo do pastor pedindo oração. As pessoas da igreja oravam por mim, colocavam a mão na minha cabeça. Mas eu sentia que aquilo não alcançava o fundo do problema. Era como se existisse uma parede entre mim e qualquer tentativa de ajuda espiritual. Eu queria muito sentir aquela paz que os outros falavam que sentiam na oração, mas para mim ficava só um vazio, um peso que não saía do lugar, e isso me fazia sentir ainda mais culpada, mais perdida, porque eu não entendia por que Deus parecia tão distante justo quando eu mais precisava. Numa madrugada, no horário de sempre, eu acordei com uma certeza absoluta de que não estava sozinha no quarto. Dessa vez a sensação era tão forte que eu não consegui nem me mexer direito. Fiquei paralisada na cama, sentindo um peso em cima do meu peito. Como se alguma coisa tivesse sentado ali junto comigo. Tentei chamar por Deus, tentei rezar, mas as palavras não saíam da minha boca, só ficava um sussurro de voz preso na garganta. E foi nesse momento que eu escutei, bem baixinho, quase colado no meu ouvido, uma voz de mulher falando: "Cadê o pagamento, minha filha? Cadê o que você prometeu?" Eu gritei. Gritei o mais forte que consegui, e quando finalmente consegui me mexer, acendi a luz do quarto correndo, e não tinha ninguém, óbvio, mas o cheiro daquele perfume forte, doce, o mesmo cheiro do salão onde eu tinha feito o trabalho, estava impregnado ali no quarto, tão forte que dava para sentir enjoo. Minha mãe veio correndo do quarto ao lado, assustada com meu grito, e quando entrou, ela também sentiu o cheiro. Ficou olhando para mim com o rosto lavado de lágrima e falou: "Filha, isso não é coisa de doença, não. Isso é coisa que precisa resolver do outro lado." Foi aí, Max, que eu finalmente contei para minha mãe tudo o que eu tinha feito,
A consulta, o trabalho, o pedido de vaidade, ela ficou me escutando calada, segurando minha mão, e no final, com o olho cheio de lágrima, falou: "Minha filha, você pediu uma coisa e não quis pagar o preço dela. Você tratou o sagrado como se fosse capricho, e agora tá pagando por isso com o corpo e com as pessoas que você ama?" Aquela frase entrou em mim como uma facada, porque eu sabia, no fundo, que ela tinha toda a razão. Eu tinha ido atrás de aparência sem entender o peso do que eu estava pedindo. Minha mãe, desesperada, foi atrás de ajuda numa outra casa, de uma mãe de santo mais experiente, mais respeitada na região. Contou para ela tudo o que estava acontecendo comigo, e essa mulher, só de ouvir o relato, já sabia exatamente o que se tratava. Ela mandou minha mãe me levar até lá, com urgência, avisando que quanto mais tempo passasse, mais forte a cobrança ia ficar, porque entidade de fé, quando não é respeitada, não desiste do que é dela, e vai atrás até o fim. Cheguei nessa casa mais parecendo uma sombra do que uma pessoa, com o rosto ainda daquele jeito estranho, brilhoso, mas o corpo fraco, cansado, dolorido, de andar arrastado. A mãe de santo me olhou com pena e falou para minha mãe, antes mesmo de falar comigo: "Essa menina fez um pedido com o coração fechado e recebeu com o coração fechado. Agora precisa abrir esse coração para resolver, ou vai continuar pagando um preço que nem imagina o tamanho." Max, aquela consulta com a mãe de santo mais experiente durou a tarde inteira. Ela pediu para eu contar tudo desde o começo, sem esconder nada, e enquanto eu falava, ela ia balançando a cabeça como quem já sabia o resto da história antes mesmo de eu terminar. No final ela ficou quieta um tempo, olhando para o chão, e depois falou uma coisa que mudou tudo o que eu pensava sobre aquilo. "Minha filha, Pombagira não é o mal que você pensa. Ela é justiça. Ela cobra o que é dela porque ninguém mais cobra. Quem trata o sagrado como capricho, tá devendo desde o primeiro pedido. E o juro dessa dívida é o corpo, é a saúde, é quem você ama por perto." Ela então me explicou que eu precisava fazer um pagamento, mas dessa vez de verdade, com entrega, com respeito, não com pressa de resultado. Ela preparou um trabalho de obrigação. Pediu para eu levar oferenda, pediu para eu assumir um compromisso de cuidado com aquela entidade dali para frente, não mais como quem pede favor, mas como quem constrói uma relação de fé. E foi ali, naquela tarde, que eu finalmente entendi a diferença entre buscar o sagrado por vaidade e buscar o sagrado por entrega de verdade. Uma coisa te destrói, a outra te sustenta. O trabalho durou a noite inteira, com direito a canto, a fumaça de erva, a entidade dela mesma vindo conversar comigo. Dessa vez sem deboche, com uma seriedade que me fez chorar do início ao fim. Ela segurou minha mão e falou: "Agora sim, minha filha. Agora você entendeu o preço. Vá em paz, mas nunca mais esqueça o que aprendeu aqui." E naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi a noite inteira sem acordar no horário de sempre, sem sentir aquele peso no peito, sem aquele cheiro de perfume forte no quarto. Os dias foram passando, Max, e aos poucos as coisas foram voltando ao normal. Os aparelhos eletrônicos pararam de dar problema, minha saúde foi melhorando, a gripe direto parou de aparecer, e o mais importante, meu rosto, no espelho, voltou a ser o meu rosto. Sem aquele brilho estranho, sem aquela sensação de imagem editada, era eu mesma ali, com minha imperfeição, com minha marca de expressão, com tudo que fazia de mim quem eu sempre fui. E olha, aquilo foi mais bonito do que qualquer beleza artificial que eu tinha conseguido antes. Minha mãe voltou a morar comigo por uns tempos, cuidando de mim, e minha amiga, aquela que tinha se afastado com medo, voltou a me procurar, chorando, pedindo desculpa por ter sumido, mas explicando que o corpo dela simplesmente não aguentava ficar perto de mim naquela fase, e que agora, olhando nos meus olhos, ela sentia que era eu de novo, a amiga de sempre, sem aquele peso estranho no ar. Eu queria fechar essa história aqui, Max, com aquele final bonito de lição aprendida, mas preciso ser sincera com você e com quem tá ouvindo, porque teve uma coisa que aconteceu semana passada, que eu ainda não consegui entender direito. Eu tava arrumando uma caixa antiga, guardando umas coisas velhas, e achei o papel que eu tinha escrito naquela primeira noite, o papel com o meu pedido, que eu jurava ter queimado inteiro na chama da vela. Só que ali, na minha frente, intacto, com minha letra, com o meu nome completo, escrito, como se nunca tivesse sido queimado. E no verso desse papel, que eu não lembro de ter escrito nada, tinha uma frase, numa letra que não era a minha, dizendo: "A dívida some, mas a lembrança fica para quem esquece, o preço volta em dobro."
Eu fiquei paralisada segurando aquele papel, porque isso significa que ou eu nunca queimei aquele pedido de verdade, ou alguma coisa guardou ele esse tempo todo, esperando o momento certo de aparecer de novo na minha frente. Eu liguei para a mãe de santo perguntando o que aquilo significava, e ela ficou um tempo em silêncio no telefone, antes de falar, com a voz mais séria que eu já ouvi dela. Minha filha, isso não é coisa que se resolve por telefone. Marca uma consulta comigo o quanto antes, porque isso que você achou não devia existir mais. E é exatamente nesse ponto que eu resolvi escrever para você, porque a consulta ainda nem aconteceu, ela é daqui a 3 dias. E eu não sei o que vou descobrir lá. Não sei se é um aviso, se é uma cobrança nova, ou se é simplesmente uma entidade me testando de novo, para ver se eu realmente aprendi. E por isso eu queria deixar essa mensagem registrada aqui com você antes de ir. Porque se alguma coisa acontecer comigo depois dessa consulta, eu quero que pelo menos minha história sirva de aviso para quem está pensando em brincar com o sagrado só por vaidade. Amigos, aqui de novo com vocês. E olha, eu recebi essa mensagem da Manuela ontem à noite, perguntando se eu tinha conseguido montar o vídeo, e confesso que fiquei arrepiado só de ler. Porque ela terminou a mensagem com uma frase que eu não consegui tirar da cabeça. Ela escreveu assim: Max, se você não tiver notícia minha até sexta-feira, pode postar o vídeo mesmo assim, mas avisa todo mundo que reza por mim. E é isso que eu tô fazendo agora, contando essa história com o coração apertado, sem saber o resultado dessa consulta que talvez já tenha acontecido enquanto você assiste esse vídeo. Eu quero deixar bem claro uma coisa para encerrar, gente. O que a Manuela viveu não é motivo para vocês terem medo de religião de matriz africana, muito pelo contrário. É motivo de respeito, porque toda fé, toda entidade, todo orixá tem regra, tem fundamento. E quem trata isso como capricho, como moda, como estética, vai aprender do jeito mais difícil que o sagrado não é balcão de pedido, pombagira. Quando é respeitada, protege, orienta e defende com uma força que poucas coisas nesse mundo têm. Mas quando é tratada como objeto, ela cobra. E cobra igual, sem economizar. Aqui vai minha oração de respeito. Para qualquer entidade, de qualquer religião, de qualquer fundamento, que esse relato tenha alcançado hoje, que a paz esteja com quem trabalha de coração aberto e que a justiça alcance quem trata o sagrado como brincadeira. E para você, Manuela, se você estiver assistindo esse vídeo, meu recado é simples, aparece aqui nos comentários e me avisa que você tá bem, porque eu e milhares de pessoas aqui vamos ficar esperando sua notícia. Gente, se esse relato te deixou com aquele frio na barriga, com vontade de saber se a Manuela voltou a aparecer, deixa o like agorinha nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo relato forte igual esse. Se inscreve no Contos do Max e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova, direto de quem viveu na pele, e comenta aqui embaixo com toda sinceridade, você teria coragem de fazer um pedido desse para uma entidade? Ou já ouviu falar de alguém que também deixou uma dívida espiritual em aberto? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também gosta desses relatos. Porque só assim a gente consegue alcançar mais gente com histórias reais igual essa, e fica ligado no canal, porque eu prometo, assim que a Manuela me mandar notícia, eu trago para vocês em primeira mão. Aqui é o Max, e essa história, pelo visto, ainda não terminou.